Olá, professor Dirceu Moreira, satisfação estar novamente aqui no seu programa. Eu sou o Dr. Michael Vieira, fisioterapeuta e psicanalista. Vamos dar continuidade à nossa live sobre a coluna vertebral. Hoje vamos falar da coluna lombar. Falamos da coxígea e da coluna sacral. Hoje a lombar são essas 5 vértebras aqui que ficam mais abaixo, aqui perto do nosso quadril, né? Então ela está relacionada com o quê? Problemas da psique, psicossomática, psique no corpo, tá? Então o que que ela diz? Flexibilidade, né? Então a pessoa quando não tem a capacidade de se adaptar, por exemplo, hoje no mundo contemporâneo, tem muita gente com dor na coluna lombar. Por quê? Porque ela exige uma adaptação a esse modo de vida moderno, né? E isso então traz o quê? Muitos ressentimentos, dificuldade de adaptação, como eu disse, rigidez, procrastinação, não valorização de si mesmo, esperava colher e não colheu, tá? Todas essas coisas, por exemplo, sonhar com o futuro, né? Tudo isso é relacionado a dores na coluna lombar quando isso fica bloqueado aqui na psique, tá? Você que quer mais informações sobre a coluna lombar e outras colunas nossas, entre em contato no 11 99156 3205 para mais informações a respeito do assunto. Até uma próxima live. Aí para as nossas convidadas, vocês poderão convidá-lo porque ele tem um processo de trabalhar com jovens, com escolas que é muito interessante. Inclusive vai fazer uma live, não vai cobrar nada de você, até para poder orientar o professor, que tem muita questão, muitas vezes, de postura em sala de aula. E as crianças também, como o professor pode estar preparado para cuidar também. Não é cuidar só do emocional, é cuidar de corpo, alma e espírito. Bom, mas agora nós vamos dar início ao nosso programa Missão Educar. E hoje eu estou com duas educadoras aqui que vão debater junto com a gente a Base Nacional Comum Curricular e a construção do currículo. Eu vou falar com a professora Fabiana Santos Silva, que ela é especialista em coordenação pedagógica, professora mestre em ciências da educação, atua na Secretaria de Educação de Canhotinho e Quipapá, em Pernambuco. E também com a professora Gorete Fátima Andrade. Ela é especialista em ciências biológicas, professora de ciências e artes na rede municipal de ensino de Canhotinho e ex-secretária de Educação. E contamos ainda com a participação por vídeo com a professora Andréa Faria da Costa, que é graduada em Letras e Pedagogia, MBA em Gestão Escolar e mestranda em Tecnologia. E ainda com a professora Elaine Queiroz, que é pedagoga, gestora escolar e especialista nos processos da infância. Sejam bem-vindas ao programa Missão Educar, Fabiana e Gorete. E eu vou começar com vocês já mandando a primeira pergunta. E aí, BNCC está sendo realmente implantada na íntegra ou isso é paulatino, é gradativo que vai acontecer no processo? Boa tarde, Boa professor. Né? tarde. Bom estarmos juntos novamente. Com certeza, né, a implantação da BNCC ainda é um desafio. Nós falamos isso por propriedade, né, com relação aos municípios que acompanhamos e com relação ao nosso estado. Assim como a criação da LDB foi um entrave, né, ao longo dos anos, passou por vários processos. Se nós formos ver o arcabouço histórico da construção da BNCC, né, da base comum, vem lá desde 1961, na primeira LDB, e aí em 1971, na segunda LDB, ela também se confirma, torna-se a se falar numa base comum. E só em 1996 é que, com a aprovação realmente da LDB, né, é que essa base comum ela foi aprovada, foi evidenciada. E a partir daí os PCNs, as diretrizes curriculares nacionais, né, e o ponto-chave mesmo, que foi o Plano Nacional da Educação, em 2014, né, digamos, bateu o martelo para a construção desse documento, um documento que contou com a participação de professores e profissionais de educação de todo o país. E a sua implantação ainda, com certeza, poderíamos usar a palavra entrave, né? Porque ela mexe com muitos paradigmas.
desde os conceitos que o professor tem a respeito de currículo, porque na verdade a BNCC ela não é o currículo, ela é um documento que norteia a construção dos currículos escolares. Então é preciso quebrar paradigmas, desde os documentos até o trabalho de sala de aula. Ok. Gorete. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer novamente estarmos conversando, professor. E realmente a base ela vem dar um suporte para que a gente possa discutir os currículos nas escolas, né, por região, inclusive por localidades. Esse documento ele veio para nos ajudar. Inicialmente assustou os professores, as instituições também tiveram algumas dificuldades, mas desde o momento que foi divulgado, dando continuidade com as reuniões, com a construção, a construção da preparação dos profissionais para ver esse documento com outros olhos, né? O que se tinha de conhecimento de currículo, a gente precisou derrubar todos esses muros e construir uma nova visão para que a gente pudesse trabalhar no chão da escola, né? Integralmente no chão da escola. Então, foi um caminho árduo. Como a professora Fabiana citou, existem entraves ainda, mas que a gente vai aos poucos moldando. Os profissionais de educação hoje já têm uma visão diferente, né? Ainda há muito chão pela frente, ainda precisamos caminhar muito, estudar, nos prepararmos para sair da zona de conforto. E também o nosso aluno, eu acredito que para o aluno tem sido mais fácil do que para os educadores, porque a gente estava muito habituado a um currículo pronto, comumente falando engessado, onde a gente determinava o que o aluno iria aprender e da maneira como iria aprender. E essa base, para montar esse currículo, nos dá a oportunidade de partir dos nossos alunos, né? Da realidade de cada aluno, de onde a gente vai seguir. E então isso ainda é um desafio muito grande para todos os profissionais. Eu acredito que, em parte, conseguimos, mas ainda temos muito a percorrer para que a base seja realmente um documento e que seja vivenciado na íntegra. Ok, então nós estamos falando aqui sobre a base comum curricular nacional e a implantação dele que está sendo um processo gradativo. Então nós vamos ver o que nos diz o vídeo e que vai formular algum questionamento para vocês. Pode colocar o vídeo? Olá, me chamo Elaine Queiroz, sou educadora, gestora educacional do município de Itapetininga, São Paulo. Com 27 anos de experiência na área educacional, uma trajetória de formação de professores, uma trajetória de formação de alunos, né, de indivíduos aí competentes para esse mundo, esse mercado de trabalho, essa atuação cidadã. Venho aqui para contribuir com os diálogos com relação à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento normativo que esteve aí, né, em pauta logo em 2019, onde nós trabalhamos intensivamente para que toda essa documentação chegasse até o espaço da sala de aula para os educadores. E a minha pergunta de contribuição e para que nós possamos refletir um pouquinho é sobre como fazer, né, que este documento ele chegue, né, às escolas, aos espaços, se nós não temos mais, né, as grandes escolas de formação de professores. Nós sentimos falta enquanto gestores e entendemos dessa grande responsabilidade na atuação pedagógica que deve ser intencional, buscar as melhores possibilidades para a aprendizagem das crianças. Então, como a gente decisivamente impactar neste processo, faltando as escolas de formação? Bom, vamos começar pela Gorete.
Ô, Gorete, vamos começar pela Fátima. Fátima, 2 minutos marcando para você. Pois bem, professora, como fazermos para que realmente esse documento chegue nas escolas? Você falou de uma questão importante, formação para professores. As instituições, as entidades que lidam com a parte escolar precisam desse momento para que esse documento ainda seja discutido. Ele foi sim, mas apenas uma pequena parte de profissionais participaram ativamente dessa construção. Construção essa muito importante, mas como fazer para que esse documento chegue aos alunos da forma como a gente estudou, como a gente planejou, né? Como é que ela deve chegar? Então, isso parte de todos, da coordenação, da direção, do próprio professor. Sentar, discutir, conhecer o nosso aluno, né? Baixar a nossa guarda, sair um pouco da zona de conforto, trabalhar diferente, que esse eu acho que foi o grande impasse, onde profissionais com décadas de prática de sala de aula e tinha uma dificuldade muito grande para aceitar, né? Que eu sempre trabalhei, eu sempre alfabetizei e meus alunos aprendiam. Por que agora mudar? E, na verdade, o novo às vezes assusta e não tem nada de tão extraordinário. A gente precisa lembrar que estamos educando pessoas, crianças, para a vida. Desde a educação infantil, né, a importância que foi esse currículo da educação infantil. Porque o aluno, quando chega na escola, depois de ter oportunidade de passar um tempo na educação infantil, ele já chega com uma personalidade mais formada, com conhecimentos, com habilidades desenvolvidas, onde a gente vai dar continuidade. Há uma diferença da criança que teve essa oportunidade para que não pôde participar da educação infantil. E como a gente pode? O que a gente Venceu pode fazer? Venceu o seu prazo, Gorete. Vamos lá, Fabiana. 2 minutos para você também, cravado. Respondendo à pergunta da professora, né? A palavra-chave realmente é formação, né? E a pergunta dela é bem pertinente. De 2019 para 2023, né, já percorremos aí 5, 6 anos, depende de rede, trabalhando ou não com a BNCC, adaptando ou criando seus currículos. Mas esse trabalho ele não pode ser feito simplesmente, não, eu fiz esse ano e ele está guardado. Não. Hoje, quando nós nos deparamos com qualquer documento que fale sobre a educação pública brasileira, o currículo escolar ele vem como um dos princípios, né? Pergunta logo se a rede possui um currículo, se a rede criou, se a rede adaptou ao do Estado, se ela adotou aquele documento estadual. Então, com o passar dos anos, os professores das redes eles também se modificam, há aqueles que se aposentam, há aqueles que saem para outros concursos, outros empregos, então essa rede ela é sempre reformulada com novos profissionais. Então, a formação da BNCC, tá? E dos currículos, a gente hoje mais se depara mais ao currículo, porque a BNCC ela vê o quê? Para nortear o currículo. Então, se eu construir o currículo da minha rede, o currículo da minha escola, eu também estou trabalhando com a BNCC, porque ele foi construído à margem da BNCC. Então, essa formação ela precisa ser contínua, em todos os momentos que a escola promover de formação, tá? O currículo escolar ele precisa estar presente. Se vai elaborar uma sequência didática, se você vai elaborar um projeto, por mais simples que ele seja, o currículo escolar ele deve ser norteador, ele deve estar ao lado, né, do trabalho do professor, da coordenação pedagógica, da gestão, enfim, de toda a equipe. A gente não pode esquecer, né? A gente pode dizer até assim, o currículo escolar hoje é a bíblia da escola. A escola não pode andar, né, sem ter esse currículo em mãos. Terminou? Ainda tinha 15 segundos, mas tudo bem. Agora vou fazer um questionamento para vocês. A formação do professor para trabalhar com a BNCC, pelo que a professora colocou anteriormente, a Elaine, é como se tivesse parado as escolas de formação. Eu entrevistei na outra semana, na questão de 15 dias atrás, 2 professoras de pertinho de vocês aí, de
de Arco Verde, falando sobre a residência pedagógica, que é excelente para que o professor adentre a sala de aula preparado. Agora, se não tem essa formação, como é que fica? A coisa fica solta? Fica por conta de... Não tem uma instituição, não tem um órgão que capacite os professores? Ou serão convidados pessoas, palestrantes, educadores, pessoas que dominam esse conteúdo para preparar melhor os professores? Professor, hoje, pela nossa realidade, né, eu como trabalho em 2 municípios distintos, nós não temos, digamos, vindo de fora dos governos estaduais ou federais, nenhum aporte com relação à formação. Então, realmente mesmo, o núcleo formativo ele tem que ser construído dentro da Secretaria de Educação, dentro da escola, tá? Para se fazer esse trabalho com a BNCC. E é bem evidente, né, quando o professor diz não tem mais formação, ele precisa ter, né, ela precisa ser contínua. Inclusive, o Ministério da Educação, junto com o Conselho Federal de Educação, eles criaram a BNCC Formação. Lá na BNCC Formação estão estabelecidas quais são as competências, tá, que o professor deve desenvolver para trabalhar o currículo, né, de acordo com a BNCC. Então, BNCC Formação para o professor. Então, quais as competências que eu, como educador, preciso desenvolver para fazer o trabalho dentro de sala de aula? Mas, respondendo à sua pergunta, não existe hoje uma rede ainda, digamos, né, de um aporte com relação à formação para os municípios. Realmente, eles precisam ser criados, né, dentro das secretarias, dentro das escolas. E eu volto a repetir, isso é bem interessante, isso precisa ser rotineiro dentro do cronograma de formação das escolas. Gorete? Sim, professor. Dando continuidade ao que a Fabiana falou, existe essa necessidade e as próprias secretarias municipais têm se preparado, né, eu digo pelo nosso município, a equipe pedagógica que esteve participando da construção do currículo de Pernambuco, né, tendo a base como documento norteador, tem estudado, né, se preparam, discutem, existem as aulas atividades, onde os temas são também trabalhados com relação à base, principalmente voltando ainda para a educação infantil, que apesar de ter alguns documentos, mas nunca teve assim uma ênfase, não teria um currículo, além dos parâmetros que foram criados, 3 parâmetros que foram criados há um tempo atrás, não existia o currículo. Então, assim, a maior dificuldade foi com relação à educação infantil. Mas, ainda falando sobre a nossa realidade, a Secretaria Municipal e seus coordenadores pedagógicos têm feito isso, não da forma como é necessário, mas têm suprido essa necessidade de abrir discussões, de momentos onde coordenadores e professores por área se reúnem para discutir o que Fabiana falou, né? Quais as competências que o professor deve desenvolver para colocar em prática o currículo construído. Ótimo. Agora eu vou entrar com um segundo vídeo nosso para a gente ter uma ideia da proposta dessa professora, e depois disso acho que eu tenho um questionamento aqui bastante interessante para ser feito a vocês com relação à BNCC, inclusive com relação à capacitação dos professores. Vamos lá para o segundo vídeo? Olá, meu nome é André de Faria da Costa, sou supervisora de ensino em São Paulo, na região Centro-Sul. O que eu gostaria de falar para vocês sobre a BNCC é que eu considero um passo importantíssimo para que nós unifiquemos o ensino dos nossos alunos por todo o país, desde a educação infantil até o ensino médio. É importante porque ela está, ainda que dividida em áreas do conhecimento, ela não fragmenta os componentes curriculares e é uma forma mais fácil de trabalhar com a interdisciplinaridade nas escolas. E também os alunos serão avaliados de uma forma igualitária, não haverá nenhuma diferença entre os estados do nosso país. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o trabalho com as competências socioemocionais. Hoje nós percebemos, principalmente nos nossos jovens, que eles têm muita dificuldade nas questões emocionais, nas questões de sentimentos, o respeito, a gente percebe o bullying muito forte nas escolas,
Então, trabalhar com as competências socioemocionais dentro dos diferentes componentes curriculares é muito importante para que esse jovem amadureça, para preparar ele para a convivência em sociedade e para o mercado de trabalho. Dentro dos componentes curriculares, de projetos, das diferentes áreas de conhecimento, o importante é fazer com que ele consiga. É uma pena que tenha cortado um pouco a apresentação da nossa apresentadora por vídeo, mas eu acho que ela deixou um questionamento bastante interessante. Gostaria que vocês discutissem o que ela colocou aí da BNCC. Posso começar? Essa questão socioemocional, ela é uma questão hoje muito complexa, né? Que tem que ser tratada com um olhar até carinhoso, eu diria, iniciando principalmente na educação infantil, né? Quem já teve o contato, quem já teve o prazer de ler a BNCC, que a BNCC nos traz com relação à criança de 0 a 5 anos de idade, 6 anos, né? 5 anos e 11 meses, né? O professor trabalhar, como o professor deve trabalhar dentro de sala de aula, eu particularmente sou suspeita, né? Porque eu tenho 2 crianças nessa faixa etária, e aí cada vez que eles fazem alguma coisa, durante que eu observo o desenvolvimento deles, eu recorro, vejo ao que eu vejo na BNCC, né? Então, o desenvolvimento dessas emoções, ela começa lá bem cedinho mesmo, né? No primeiro contato da criança na escola. Tem um eixo da educação infantil muito interessante, que é o eu, o outro e o nós, né? Onde a criança ela se reconhece, ela reconhece o outro, né? Como ser, aprende a respeitar, se identifica no local que ela convive, passa a identificar os outros também como parte daquele ambiente. Então, isso começa bem cedo. E aí, quando nós nos deparamos já com crianças que já estão no ensino fundamental, no ensino médio, e que muitas nem tiveram a oportunidade, né, de cursar, de ir para a escola nessa idade de educação infantil de 0 a 5 anos, você começa a observar as lacunas, né? O que ela deixou de desenvolver naquele período tão importante, né? Especialistas defendem que o desenvolvimento cognitivo da criança dos 0 aos 5 anos ele é imprescindível, né, para o restante de sua vida, que ele consegue desenvolver ali. E a escola tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, né? A educação infantil ela precisa ser bem trabalhada. A criança da educação infantil ela não vai para a escola estudar, ela vai para a escola se desenvolver em todas as amplitudes possíveis, né, que o espaço lhe dá oportunidades. Gorete, é contigo. Dando continuidade ao que a Fabiana está dizendo, levando para o ensino fundamental 2, essa fase de pré-adolescência e adolescência, que é onde essa questão emocional está muito mais complexa, inclusive nos dias atuais. E é exatamente essa lacuna que ficou nesse aluno, aquelas habilidades que ele deveria ter desenvolvido entre os 0 e 5 anos e 11 meses, e que a gente vê a riqueza de informações que tem no currículo, quão é importante aquelas habilidades serem desenvolvidas, né? Quanto aquela criança vai poder evoluir como pessoa, como adolescente, como adulto, para o resto da vida. Isso faz muita falta. Infelizmente, só agora, após a construção da base, nós educadores, depois eu, por exemplo, com tantos anos trabalhando com educação, fiquei assim maravilhada com a forma como foi construído os eixos, né? O eu, tu e o nós, como a criança conviver na escola com pessoas. Então, tudo isso deixa a criança preparada para quando chegar na hora de estudar, como Fabiana falou, a criança vai para a educação infantil se desenvolver habilidades que vão ser essenciais para o resto da vida. Então, quando a criança chega no primeiro ano, ela está pronta, ela tem habilidades, ela tem a capacidade de raciocínio lógico, ela tem os questionamentos que ela faz, a autonomia que ela desenvolve, tudo isso é importante. Aí, trazendo um pouquinho para os adolescentes, você se depara com situações em sala de aula que você precisa respirar, pensar no que você vai dizer, no tom de voz que você vai utilizar. E na maioria das vezes, em situações onde acontece agressividade, hostilidade do aluno,
e você utiliza um tom suave, um tom agradável de carinho, você surpreende seu aluno. É como se fosse a primeira vez que ele teve contato com aquele tipo de sentimento. Muito bem. Você falou uma coisa aí muito interessante, Gorete, que eu até gostaria de jogar para um questionamento com vocês duas, que é o seguinte: quando você fala o eu, o tu e o nós, até os 7 anos a criança é o eu. O centro do universo é ela, acabou. E isso, se o professor não conhecer muito bem isso, ele pode travar a aprendizagem de uma forma bastante simples. Pode dizer assim: o que você fez aí? Não foi isso que eu mandei você fazer. Pronto, travou. Aí vai colocando trava, trava e trava. Por quê? Porque esse professor não trabalhou ele mesmo. As competências socioemocionais, eu vejo assim, é para o professor trabalhar em si mesmo, se for preciso até procurar uma ajuda terapêutica, porque hoje está fácil, faz-se terapia por online, eu atendo na Europa, atendo no Brasil de norte, assim, qualquer lugar onde a pessoa estiver. E falar que é caro também não é. Então, aí a criança é o eu. Depois dos 7 anos, mais ou menos, ela fala assim: ah, tem tu. Claro, ela não é assim que passou dos 7, ela fala. Mas ela vem gradativamente percebendo: eu existo eu, e eu estou percebendo que existe um outro, o tu, o você. Para que depois, na adolescência, principalmente na adolescência, já deveria restabelecer o princípio do nós, que teve um psicólogo que desenvolveu a teoria do nosismo. Daí para frente, deveria ser nós, mas acontece que muita gente continua, dos 45, dos 50, dos 60 anos de idade, continua sendo eu. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa visão da BNCC em relação a isso. Eu achei muito legal esse eu, tu e o nós. Foi um dos grandes achados. Não que as outras, como eu disse, as anteriores não tenham sabido desenvolver essa questão. Comentário. Fabiana, começa contigo? Tá. Professor, como o senhor diz, eu vou pegar uma parte da sua fala, como desenvolver, né, uma habilidade, uma competência, né? Eu não digo nem no meu aluno, nos meus alunos, se eu não tenho essa capacidade. Isso. Então, a BNCC, ela traz isso também, como eu falei antes da BNCC Formação, ela traz essa abertura, né? Para que o professor, ele primeiro se autoavalie, né? O que é que eu estou levando para a sala de aula para o meu aluno? O que é que eu sou capaz de desenvolver? Então, eu vou usar um exemplo aqui bem simples, né? Na rotina escolar da educação infantil, tem uma coisa que não pode faltar, é o carinho, é você receber seus alunos afetivamente. E aí, se eu encontro um profissional que ele não demonstra isso em suas ações, né, em suas expressões, como é que ele vai desenvolver isso no aluno? Então, é um entrave muito grande para as redes, né, para as escolas, desenvolver, trabalhar com essa criança quando eu tenho um profissional que ele precisa melhorar, que ele precisa se qualificar. E que muitas vezes ele não aceita isso, ele acha que está pronto e acabado. Ele consegue desenvolver, tá? E, como o Gorete tinha falado no ensino fundamental, isso é claro, isso é notório. Quando você chega, nós temos no nosso município, por exemplo, um centro de atendimento a crianças, né? E aí, são atendidas crianças, desde crianças com autismo, ou simplesmente com algum desvio de aprendizagem por algum momento. E você observa que, na maioria das vezes, ela não tem nenhum problema de saúde, né? Claro. É só um entrave durante a sua vida escolar que lhe proíbe hoje de avançar, né? E muitas vezes falta isso, a questão da sensibilidade, né? Do olhar diferente, de diferenciar uma atividade, de mostrar um conteúdo de forma diferente, né? O professor ainda vê a aprendizagem como matéria, né? E muitas vezes esse entrave, ele acaba não gerando o conhecimento necessário e aí a criança não consegue avançar, né? Se você for fazer um levantamento, até o final do 9º ano do ensino fundamental, a reprovação ela é imensa. E Okay. isso dá justamente isso, esse desenvolvimento desde a educação infantil até o 9º ano. Vamos ver, Gorete, o que você complementa em relação a esse assunto? Posso? Pode. Se o professor não tem essas habilidades, não procurar desenvolvê-las, vai ficar difícil para ele ter esse contato com o seu aluno.
como eu trabalho atualmente com adolescentes e pré-adolescentes, diariamente a gente se depara com situações de agressividade na sala, entre os alunos, entre alunos e outros professores, e na maioria das vezes faltou essa questão do olhar com carinho para o aluno. Não é deixar que ele faça como ele quer, mas se aproximar, mostrar que você está ali para ouvir, que você está ali para ajudar. E isso faz com que o momento de discórdia acabe se tornando pacificado, porque ele está percebendo que alguém precisa ouvir, que alguém ouviu ele. E ainda voltando para o profissional de educação, tivemos depoimentos assim bonitos, emocionantes de profissionais que diziam o seguinte, que achava que não seria capaz de aprender o que a base estava sugerindo, o que o currículo estava sugerindo, principalmente na educação infantil. Como Fabiana falou, se conhecer, saber os seus limites e, o mais importante, saber que você aprende a cada dia. E que hoje a gente ouve depoimentos que eles dizem que não achavam que eram capazes, que não iam conseguir, que na verdade faltava apenas abrir os olhos e olhar para si, para dentro de si. Estava tudo ali guardado, o que faltava era um incentivo e uma oportunidade para colocar para fora, que hoje sentem-se pessoas diferentes, uma nova pessoa. E isso na sala de aula faz uma diferença muito grande para o aluno, aquele que não teve a oportunidade de aprender pela escola, né? Hoje está tendo essa oportunidade, isso é muito importante na vida do aluno. É a questão do carão com carinho, tema de um livro, então, e que Gorete, funciona realmente. Eu aproveito, já que você tocou no assunto, aproveito para lançar para vocês agora praticamente a última questão, porque o tempo voa, para vocês discutirem um pouco entre vocês a colocação que eu vou fazer agora. Eu vou fazer questão de ler para não ter nenhum entrevero no meio do caminho. Direitos da aprendizagem da criança. Ela tem o direito de conviver, ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de explorar, expressar-se e conhecer. Mas aí, quando fala da criança participar, da criança, o jovem e tal, aí eu vejo participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimento, decidindo e se posicionando. Como assim? Ontem, por coincidência, né, eu voltei a estudar. E aí eu estava vendo justamente uma parte sobre isso. Um questionamento, e aí eu fui ler na íntegra, né, esse direito, o direito de participar. E aí, professor, trazendo para a realidade, algumas coisas assim na BNCC, tem muitos estudiosos que criticam, que não concordam, né? E aí, eu sou uma das pessoas que defendo, né, a Base Nacional Comum Curricular, e aí sempre que eu vejo alguma coisa que me chama a atenção, eu vou estudar. E aí eu vou dar, por exemplo, um exemplo claro, como é que a criança pode participar desse planejamento. Né? Na hora que o professor for fazer, por exemplo, uma roda de conversa, né, ou uma música cantada, ele pergunta à turma qual é a história que eles querem ouvir, qual é a música que eles querem cantar, né? Dá oportunidade para que a criança possa se expressar e dizer o que ele quer fazer naquele momento. Com relação aos materiais, né, não engessar. Nós vamos fazer uma pintura, tá, hoje, uma pintura, nem que o professor leve já um desenho pronto para que o aluno possa colorir, mas que ele deixe à disposição tinta colorida, a tinta guache, o lápis de cera, o lápis de pintar normal, né, dependendo da idade, que ele deixe vários materiais disponíveis para que a criança escolha que tipo de material ele vai querer utilizar, né? Então, o começo desse direito ele é meio complicado, porque ele fala da questão da criança participar da gestão, do planejamento escolar. Mas quando a gente chega lá no finalzinho dele, que a gente vai
leva para o pedagógico, a gente consegue aplicar em sala de aula. É sempre dar a oportunidade da criança participar ativamente das escolhas das atividades, do material que ela tem usado, dando liberdade a ela para que ela possa participar. Então, ela vai se expressar e, a partir daí, ela vai conhecer, conviver e brincar com outras crianças e com os adultos também, né? Com o professor e outros entes da escola. Dando continuidade ao que a Fabiana falou, quando diz assim, conviver com adultos e construir a questão do currículo, é isso aí. Por exemplo, eu chego na minha sala, hoje nós vamos construir um mural, um material reciclado, sobre a natureza. Então, a gente vai escolher um ambiente aquático, um ambiente terrestre, animais que voam. Então, eles podem optar por um tipo de mural desse e nós vamos confeccionar. Se for o marinho, vamos fazer os desenhos de animais, só animais marinhos, algas, tudo que possa existir no mar ou na água, no rio. Então, dessa forma, o aluno pode participar. Existem alunos muito quietos. Se você não estimular ele a falar, ele entra calado e sai mudo. E isso é importante, porque a história, vamos contar a história, folclore, Semana do Folclore. Que animais, qual o animal folclórico que a gente vai ver hoje? A mula sem cabeça? Então, o Saci Pererê, quais as figuras folclóricas? Então, certo. Eu quero essa. Muitas alternativas. Vamos fazer uma votação. Quantos querem o Saci? Levanta a mãozinha, a gente conta. Perfeito. Então, a gente ajuda aí a questão da democratização, a maioria vence, a gente aprende a ganhar, aprende a perder. Então, são essas pequenas situações que o aluno pode participar ativamente e que é importante para ele. Ele foi ouvido, né? A voz dele teve valor. Então, por aí, professor, a gente consegue entender um pouco dessas competências a serem desenvolvidas. Respondemos a sua pergunta? Perfeito. Eu quero só complementar uma coisa, que é a seguinte. A criança, finalmente, ela pode ser bastante valorizada, porque eu me lembro de um caso muito rápido assim. A professora estava super chateada porque ela achou que o aluno menosprezou ela durante a aula. Que ela começou a falar era história geral, né? Falando que o menino tinha viajado para a Europa, tinha conhecido alguns lugares históricos, e aí ele pediu a palavra e começou a falar, né? E ela se sentiu menosprezada. Eu falei, não, tinha que chamar aquele aluno e falar para ele, conta mais para a gente o que você viu lá. É como se o professor, poxa, eu não tive, e daí, qual é o problema? É saber aproveitar o conteúdo e a capacidade e as competências que uma criança de 2 anos pode apresentar. É o mínimo, nesse sentido, perfeitamente concordo com vocês. Agora, tem um detalhe. Não é uma crítica ao conteúdo da BNCC, porque eu não domino tanto quanto vocês, mas é uma crítica que eu sempre faço com relação aos programas que são implantados no Brasil. Pode ver, o último a participar do assunto é o professor, porque todo mundo deveria ser capacitado primeiro nas socioemocionais, eu também chamo de sociocognitiva, vai ter que trabalhar com o professor, a residência pedagógica, uma série de coisas. Esse professor está preparado? Tá, então agora entrega para ele o material. Mas não, entregamos e o professor que se vira, o professor que arrume um jeito de se virar. Essa é a grande crítica que a gente faz, porque não vamos nem falar de política, são os administradores. O professor Henrique José de Souza, ele nunca falava política, ele chamava dos administradores de cidade, administradores de um governo federal, de um governo municipal e de um governo estadual. Aí é que vem a competência que esses administradores deveriam ter. Mas a BNCC, de uma certa forma, é um documento muito útil. Claro, vai sofrer modificações? Vai, é a experiência, né? Aí eu quero lançar uma pergunta, essa é rápida, é 1 minuto só, porque nós já estamos chegando no final do programa, eu quero deixar que vocês falem alguma coisa também. Me digam, socioemocional, e aí? Não resolveu o problema da violência, nem diminuiu, porque nós assistimos recentemente aí um descambar em geral de violência, de bullying, de uma série de coisas nas escolas. 1 minuto para cada uma. Eu vou começar. Professor, eu acho que aí tem muito a ver com cada pessoa, cada profissional. Alguns profissionais investem, pesquisa, lê, pede ajuda, vai num terapeuta,
se trabalha para aprender a trabalhar e outros apenas fecham os olhos. Infelizmente, não quero falar mal dos colegas, mas você precisa dar muito de si. A cada turma, o professor dá muito dele, então vai de cada pessoa. Eu acho que isso é uma questão ética. Quando nós temos a função de desenvolver habilidades no aluno que requer mais de nós mesmos, precisamos ir buscar. Se não faz parte da minha essência, eu preciso buscar ajuda. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Então, eu acredito que é uma questão ética. E que isso pode mudar sim, e que lá no fundo do túnel não tem uma vela não, tem uma fogueira queimando. Tudo é possível. Agora a gente precisa se doar mais. É uma questão de escolha. Ok. Fabiana? Analisando num locus ainda maior, numa dimensão maior, né, eu acredito que os nossos administradores, né, vou usar esse termo como o senhor mesmo disse anteriormente, eles precisam pensar não apenas em documentos prontos, né, que coloquem no colo do professor e ele se vire, né, para desenvolver, para aprender, para se desenvolver pessoalmente, emocionalmente. Os nossos administradores, eles precisam pensar também na nossa sociedade como um todo, né, nas famílias. Essa questão socioemocional, ela está sendo colocada hoje só como um entrave da escola, só como um problema da escola, né? E nós sabemos que isso, claro que a escola tem sua parcela de responsabilidade, tá? Mas a sociedade, em restrito às famílias, né, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser orientadas, né, para que nós não tenhamos aí crianças e adolescentes cada dia mais com distúrbios, ou seja, de aprendizagem, de personalidade, e que se tornem adultos, né, que não são capazes de monitorar, de manipular suas emoções, né, e viver em sociedade de forma igualitária, humanitária, convivendo com os seus, tá? Então, acho que a família e a sociedade está precisando também de socorro, tá? A gente está focando muito a escola, e a escola ela não faz nada sozinha. Vamos para um rápido break e já voltamos. Voltamos do nosso break e nós vamos continuar praticamente com o encerramento com as professoras Gorete e Fabiana. E para a gente estar encerrando, eu queria dizer para vocês que a gente fica muito feliz, muito grato pela participação, foi extraordinário. E, inclusive, até acabou me surgindo uma ideia, que eu quero lançar isso de repente, não sei para qual mês que eu vou fazer isso. Eu quero convidar pelo menos 20 educadores que vão fazer vídeos de 1 minuto a 2 minutos, falando o que eles acham da BNCC. Porque realmente fomenta um pouco mais essa questão. Qual a opinião de cada um deles? Então, agora, Gorete e Fabiana, 2 minutos para cada uma, para vocês falarem o que vocês não falou, se despedirem, dar informação, dar algum conselho, enfim, o que você não falou, o que você gostaria de falar nesses 2 minutos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse momento de discussão. Para quem gosta de falar muito, foi pouquinho tempo. O senhor sabe como a gente gosta de conversar. Assim. Eu sei. Como Fabiana disse, eu defendo a base curricular. Eu sou uma pessoa, assim, uma profissional de educação que gostei desse documento, participei da construção dele e que acredito que ela vai funcionar. Acredito que a gente pode ter uma educação melhor a partir dessa construção e que, enquanto educadora, estou aprendendo todos os dias, né? A base é um documento que a gente precisa estudar muito, aprender, mudar os paradigmas, incentivar os nossos colegas que ainda estão desestimulados de que vale a pena, de que cada vida que a gente consegue mudar é importante e que essa base nos dá essa oportunidade.
Só em você poder ouvir melhor o seu aluno, você se prepara para ir para a sua sala, tem um planejamento e de repente surge algo na sala e você consegue não sair do currículo, não deixar de cumprir suas metas e desenvolver as habilidades propostas para aquele dia, mudando todo o direcionamento da nossa aula, oportunizando o aluno de construir juntos. Muito importante para ele, ele sente muito importante quando ele percebe que ele mesmo está sendo uma peça para a construção do conhecimento dele e coletivo. Ok. E boa tarde para todos, foi uma oportunidade muito boa e acredito na educação. Fabiana? Olá, professor. Com certeza nós ainda temos um percurso, né, muito longo, assim como foi a construção dessa base comum, né, a adaptação, a construção ou a reavaliação desses currículos nas redes, nas escolas, ainda passa por um processo muito longo. Temos uma questão bastante positiva, que é quando nós analisamos hoje as emendas dos cursos de formação continuada, né, aliás, de formação inicial, desculpe, nós já observamos, né, a Base Nacional como curricular prevista, né, nessas emendas. A formação continuada, com certeza, né, precisa ter como tema balizador os seus currículos. E nos resta trabalhar, né, trabalhar e acreditar em uma educação realmente de qualidade, acreditar nos preceitos que a Base Nacional como curricular nos coloca, né, acreditar nos nossos profissionais, né, que eles podem melhorar, que eles podem se qualificar, que eles podem até, digamos, renascer, quando escutamos os depoimentos de alguns professores que modificaram suas práticas pedagógicas e que hoje afirmam que têm uma prática pedagógica diferente de sala de aula, que conseguem transmitir conhecimentos, e não apenas ensinar conteúdos, tá? Muito grata pelo convite, tá? Estamos à disposição, entre os entraves aí da tecnologia, mas estamos à disposição. Muito obrigada mesmo pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a participação. Eu já estive lá na cidade de Canhotinho e posso dizer para vocês que eu fui muito bem acolhido e o pessoal de lá está colocando a coisa em prática para valer, não é brincadeira não. Tem muitas prefeituras, às vezes até se admira assim, uma prefeitura pequena, não tem tamanho para fazer as coisas acontecer. O que tem é vontade, o que tem é amor à profissão, amor às nossas crianças, aos nossos adolescentes, amor ao ser humano, é fundamental. E a Gorete e a Fátima sempre demonstraram isso, a Fabiana sempre demonstraram isso. No momento que eu estive lá, em que eu conversei com jovens, fui no interior, no sítio, né, na região que fala interior, lá interior é sítio, que a gente chama. Conversei com pais, conversei com alunos, conversei com o pessoal de modo geral, e o pessoal está ávido de querer conhecer alguma coisa. Então, nós damos por encerrado o programa Missão Educar de hoje. Agradeço a Fabiana e a Gorete em nome da UPTV. Um abraço para vocês e até uma próxima vez. Um abraço, professor. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai escrever tudo, né?